Imagine a manhã perfeita. A luz do sol, uma xícara de chá e uma toranja suculenta e cheia de benefícios para o café da manhã. O que poderia ser melhor para a sua saúde, não é? Mas, e se eu lhe dissesse que, para muitos idosos, esta fruta saudável pode ser, na verdade, uma verdadeira bomba relógio? Hoje, vamos falar sobre por que a toranja e certos medicamentos populares formam uma combinação extremamente perigosa. E eu prometo que você vai se surpreender com a gravidade das consequências e como um simples conhecimento pode, literalmente, salvar uma vida. Por décadas, a toranja foi considerada um símbolo de alimentação saudável. É rica em vitamina C, antioxidantes e fibras. Era recomendada para fortalecer a imunidade e até mesmo para quem busca emagrecer. Ninguém imaginava que, por trás deste citrino ensolarado, se escondia uma armadilha. Mas, há cerca de 30 anos, cientistas descobriram acidentalmente uma propriedade surpreendente e perigosa sobre a qual vamos falar agora. Então, qual é o grande problema? Muitos acreditam que a culpa é da acidez, ou simplesmente do fato de que a toranja é um cítrico potente. Mas a verdade é bem mais complexa e interessante. O problema não está nas vitaminas nem na fibra. Os verdadeiros responsáveis são certas substâncias que se encontram na polpa e no sumo do toranja. Elas são chamadas de furanocumarinas. O nome soa complicado, quase um feitiço, não é? Mas não precisa decorar a palavra. O mais importante é entender o que elas fazem. São compostos totalmente naturais. A planta os produz para a sua própria proteção, por exemplo, contra pragas. Ou seja, para a própria toranja, elas são úteis. Mas para quem toma medicamentos, o efeito é exatamente o oposto. São justamente essas substâncias que, uma vez no nosso organismo, começam a sua atuação silenciosa, mas extremamente destrutiva. Imagine que são pequenos sabotadores. Elas não atacam diretamente, mas agem de uma forma muito mais astuta. Elas encontram um dos sistemas mais importantes do nosso organismo e simplesmente o desligam, como se fosse um interruptor. E é justamente o que acontece a seguir que vamos desvendar agora. Para entender melhor o que acontece, vamos usar uma analogia simples. Imagine que no nosso organismo, mais especificamente no fígado e nas paredes do intestino, existe uma verdadeira equipe de limpadores especiais em ação. Cientificamente, são chamados de enzimas, e, especificamente, um deles é o citocromo P450-3A4. Mas, para simplificar e facilitar o entendimento, vamos nos referir a eles apenas como a equipe de limpeza. A principal função dessa equipe é interceptar muitos dos medicamentos que tomamos e quebrá-los parcialmente, ou, em termos mais simples, desativá-los. Eles fazem isso para garantir que apenas uma dose estritamente controlada e segura do medicamento chegue à nossa corrente sanguínea, exatamente a quantidade prescrita pelo médico, nem 1 miligrama a mais. Este sistema funciona como um filtro extremamente preciso e inteligente. Ele impede que o medicamento inunde a corrente sanguínea de uma só vez e em sua totalidade. Ele filtra o que é desnecessário, garantindo que o medicamento haja de forma eficaz, mas sem causar danos ao organismo. É justamente graças ao trabalho dessas enzimas limpadoras que as dosagens dos medicamentos são calculadas exatamente da forma como são. Este sistema é nosso principal protetor contra uma superdosagem acidental. Agora, o ponto crucial. As furanocumarinas do toranja, sim, esses mesmos sabotadores de que falamos, atacam deliberadamente essa equipa de limpeza específica. Elas agem como uma supercola numa fechadura. Ligam-se irreversivelmente a esta enzima, bloqueando-a por completo. A enzima simplesmente para de funcionar. É como se fosse desligada da tomada. E o que acontece afinal? Você toma o seu comprimido habitual. Ele chega ao intestino, onde deveria ser interceptado e parcialmente neutralizado por essa mesma equipa de limpeza. Mas os limpadores estão incapacitados e não conseguem fazer o seu trabalho. Consequentemente,
Quase toda a dose do medicamento, que deveria ter sido filtrada, penetra sem obstáculos na corrente sanguínea. O filtro está quebrado. Simplificando, uma única dose normal começa a agir como se tivesse tomado 5, 10 e, em alguns casos, até 20 comprimidos de uma só vez. Isso leva a uma sobredosagem gravíssima, com todas as consequências muito perigosas que daí resultam. O organismo simplesmente não está preparado para uma concentração tão elevada da substância. E aqui se esconde um detalhe ainda mais traiçoeiro. Você pode estar pensando: ah, tudo bem, eu como a toranja de manhã e tomo o comprimido à noite, e não haverá problema algum. Infelizmente, não é assim que funciona. O efeito de bloqueio dos furanocumarinas é muito duradouro. O problema é que eles não apenas desativam temporariamente a enzima, eles a destroem. Para que o corpo comece a produzir novas enzimas funcionais, ele precisa de tempo, muito tempo. Estudos mostram que, até mesmo um único copo de suco de toranja, de 200 ml, pode bloquear a ação dessas enzimas por mais de 24 horas. E o efeito máximo dessa interação acontece algumas horas depois de consumir a toranja. Mas mesmo após 3 dias, ou seja, 72 horas, a atividade enzimática pode estar reduzida pela metade. Consegue imaginar? Você toma café da manhã com toranja apenas uma vez, e seu organismo, por 3 dias, ainda não consegue metabolizar os medicamentos normalmente. É por isso que simplesmente espaçar o horário da ingestão dos comprimidos e da toranja é completamente inútil. Vamos agora falar do mais importante. Quais medicamentos são perigosos de misturar com toranja? A lista, infelizmente, é muito extensa, contando com quase uma centena de fármacos. Abordaremos os grupos mais comuns, que são frequentemente prescritos a pessoas idosas. O primeiro e mais numeroso grupo são as estatinas. São aqueles medicamentos que milhões de pessoas tomam para reduzir os níveis de colesterol ruim e prevenir a aterosclerose, infartes e acidentes vasculares cerebrais. Fármacos como atorvastatina, lovastatina e simvastatina são extremamente sensíveis à ação da toranja. Quando as estatinas se acumulam no sangue devido a enzimas bloqueadas, a sua concentração pode aumentar 10 ou até 15 vezes. Isso pode levar a efeitos secundários muito graves. O mais conhecido deles é a rabdomiólise. Em termos simples, trata-se da destruição do tecido muscular. A pessoa começa a sentir dores musculares fortes e fraqueza. Mas o mais perigoso é que os produtos da quebra muscular entram na corrente sanguínea e podem causar insuficiência renal aguda. Portanto, se você toma estatinas, a toranja é estritamente proibida para você. Uma segunda categoria de medicamentos de extrema importância e muito utilizada é a dos que visam reduzir a pressão arterial. Praticamente 1 em cada 2 idosos sofre de hipertensão. E, nesse contexto, a toranja também pode ser extremamente perigosa. Sua combinação com os chamados bloqueadores dos canais de cálcio é particularmente arriscada. Os mais conhecidos incluem nifedipino, amlodipino e felodipino. O mecanismo é o mesmo. A toranja inibe a metabolização desses fármacos. Como resultado, a concentração deles no sangue dispara, e eles passam a atuar com uma força excessiva. A pressão, que deveria diminuir de forma gradual e para níveis normais, cai abruptamente e de maneira descontrolada. Isso pode provocar tontura intensa, taquicardia, fraqueza e dor de cabeça. Contudo, o risco mais grave é o de desmaio. Para um idoso, uma queda devido à perda súbita de consciência pode resultar em lesões gravíssimas, como uma fratura do colo do fêmur. Por isso, combinar esses antihipertensivos com toranja é brincar com fogo. O terceiro grupo de medicamentos de importância crítica são aqueles que influenciam a coagulação sanguínea, como os anticoagulantes e os antiagregantes plaquetários. Esses medicamentos são prescritos após infartos, AVCs, em casos de fibrilação atrial, ou após a instalação de stents,
com o objetivo de prevenir a formação de trombos. Exemplos incluem medicamentos como clopidogrel ou ticagrelor. Mas afinal, o que a toranja faz neste cenário? Ela potencializa o efeito desses medicamentos de forma alarmante. O sangue, que deveria apenas ficar um pouco mais fluido, torna-se excessivamente ralo. Ele perde a sua capacidade de coagular de forma normal. E quais são os riscos? Há um perigo real de hemorragias fortes e incontroláveis. Isso pode se manifestar como sangramentos nasais difíceis de controlar ou o surgimento de hematomas por todo o corpo com o menor toque. Mas o mais grave são as hemorragias internas, como as gastrointestinais, ou, Deus nos livre, um AVC hemorrágico, um derrame cerebral causado por sangramento. As consequências dessa interação podem ser fatais. Por isso, a cautela e a vigilância devem ser redobradas. Além dos 3 grupos principais sobre os quais já conversamos, há toda uma gama de outros medicamentos cuja ingestão é absolutamente incompatível com a toranja. É fundamental estar ciente deles. Por exemplo, isso inclui alguns medicamentos para tratar arritmias, ou seja, distúrbios do ritmo cardíaco, como a amiodarona. A intensificação do efeito desses medicamentos pode levar a alterações cardíacas perigosas e potencialmente fatais. Muitos antidepressivos e tranquilizantes também se enquadram nessa categoria de risco, como a sertralina ou o diazepam. A interação com a toranja pode levar a uma superdosagem, causando sonolência profunda, lentidão de raciocínio e movimentos, além de problemas de coordenação. Isso, por sua vez, eleva o risco de quedas e lesões, especialmente em idosos. Até mesmo medicamentos aparentemente tão específicos, como os para disfunção erétil, por exemplo, o sildenafila, ou os imunossupressores, prescritos após transplantes de órgãos, fazem parte dessa lista perigosa. Portanto, a regra de ouro é clara e simples. Se você usa qualquer tipo de medicamento de forma contínua, é indispensável questionar seu médico ou farmacêutico na farmácia sobre a compatibilidade com a toranja. Há um outro ponto crucial, e muitas vezes esquecido. Não estamos a falar apenas da toranja fresca e inteira. O sumo de toranja possui exatamente o mesmo efeito, e por vezes até mais concentrado. Isso é ainda mais crítico nos sumos embalados e reconstituídos. Na sua produção, podem ser utilizadas diversas partes do fruto, incluindo a casca, que é onde a concentração de furanocumarinas é particularmente elevada. Mesmo uma pequena quantidade de sumo, seja adicionada a um cocktail ou simplesmente consumida de manhã, ativa o mesmo mecanismo de bloqueio enzimático. Portanto, a regra de evitar a toranja aplica-se também a todos os produtos que a contêm. Leia atentamente os rótulos de sumos, néctares, saladas de fruta e até mesmo algumas sobremesas. Mais ainda, é fundamental ter cautela com os parentes próximos da toranja. Por exemplo, frutas como o pomelo, o suíte, também conhecido como ouro branco, e as laranjas amargas de Sevilha, usadas frequentemente para fazer geleias e doces, contêm as mesmas furanocumarinas perigosas e podem provocar um efeito idêntico. No entanto, laranjas comuns, tangerinas e limões são considerados seguros nesse aspecto. E agora, prepare-se para um facto surpreendente, que parece ter saído diretamente de um roteiro de cinema. Esta perigosa propriedade da toranja foi descoberta por puro acaso. No final da década de 80, cientistas estavam a conduzir um estudo sobre a interação de um determinado medicamento com o álcool. Para disfarçar o sabor do álcool, deram sumo de toranja aos participantes. Imagine o espanto deles quando perceberam que a concentração do medicamento no sangue de todos os participantes tinha disparado para níveis altíssimos. Inicialmente, a culpa recaiu sobre o álcool, mas logo perceberam: o verdadeiro responsável era o sumo, aquele que usaram como um simples disfarce. E foi assim que um efeito colateral inesperado de uma pesquisa científica acabou por salvar milhares de vidas.
Consegue imaginar quantas pessoas, antes desta descoberta, sofreram com efeitos secundários inexplicáveis, sem sequer desconfiar que o culpado era aquele saudável sumo do seu pequeno almoço? Então, vamos recapitular. A toranja é, sem dúvida, uma fruta com muitos benefícios, mas para quem toma certos medicamentos, pode transformar-se num inimigo perigoso. Ela bloqueia as enzimas responsáveis pela metabolização dos medicamentos, levando a uma sobredosagem no organismo, mesmo com a dose habitual. Isto é especialmente crítico para medicamentos usados no tratamento da tensão arterial, colesterol e para diluir o sangue, frequentemente prescritos a idosos. Agradecemos por ter assistido a este vídeo tão importante até ao fim. Se você ou os seus familiares tomam algum medicamento de forma contínua, é fundamental que consultem o seu médico ou um farmacêutico sobre a compatibilidade com a toranja. Deixe o seu like neste vídeo para que chegue a mais pessoas e subscreva o canal para não perder outras dicas importantes. E agora, uma pergunta para si. Já conhecia este perigo da toranja? Ou o seu médico já o tinha avisado sobre isso? Partilhe a sua experiência nos comentários. É muito importante. Proteja-se a si e aos seus entes queridos.